Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Minhas companheiras, meus companheiros, hoje trataremos do capítulo 5, itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um pequeno trecho. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Bem, aqui nós vemos Kardec fazendo menção clara à bem-aventurança proclamada por Jesus no Sermão do Monte, que está ali registrada no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 4, e diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E nos itens 12 e 13, selecionados aqui para a discussão de hoje, Kardec procura justamente explicar o sentido dessas palavras do Cristo. Então, o nosso objetivo aqui vai ser justamente entender por que e sob que condições o sofrimento, a aflição, podem ser motivos de alegria, fazendo as nossas análises à luz dos conceitos de resignação, a qual foi citada textualmente por Kardec na leitura, e também os conceitos de resiliência e paciência. Para tanto, nós analisaremos inicialmente a perspectiva sobre a qual a dor e a aflição devem ser encaradas. Kardec, no mencionado item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra claramente como que nós devemos encarar os nossos sofrimentos. Ele esclarece o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Portanto, um primeiro ponto que devemos ter em mente é que quando sofremos, não estamos sendo injustiçados. Nunca podemos nos esquecer que o nosso Criador é um Deus amoroso. Ele é correto, ele é perfeito, infinitamente perfeito em todos os sentidos. E por isso não tem como ele ser injusto. O seu sistema de justiça correlaciona o princípio do livre-arbítrio à lei de causa e efeito. Então, o que isso significa? É que cada criatura, valendo-se da liberdade que tem, passa a ser responsável por cada ação ou cada omissão. E vai ter que colher as consequências dessas ações e omissões. É nesse sentido que Kardec, no trecho lido, nos explica
que a aflição que nós passamos hoje, que nós enfrentamos hoje, é, na verdade, uma forma de pagarmos, resgatarmos uma dívida que contraímos, seja na presente existência, seja em existências pretéritas. O espírito André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, endossa esse raciocínio kardeciano acerca das situações aflitivas que nós precisamos enfrentar ao longo dos nossos dias. E ele nos diz o seguinte: estas situações causam dor e desconforto. Olhem só o destaque que o André Luiz faz. Mas é preciso lembrar que a vida atual é acerto de contas com o passado. A aflição de hoje é o resgate do débito de ontem. Desse modo, meus irmãos, nessa parte inicial das nossas reflexões, nós já temos condições de afastar de pronto algumas pré-noções que costumam estar ligadas ao tema do sofrimento. Primeiro, as nossas aflições não são castigo de Deus, não são o sadismo da divindade. Ele, enquanto Pai amoroso, não nos criou para sofrer. Segundo, nós enfrentamos a dor a qual demos causa ao longo da nossa existência enquanto espíritos imortais. De sorte que a aflição que nós estamos enfrentando guarda relação com o grau de evolução do nosso espírito. Espia e é provado somente aquele que ainda não é perfeito e que tem alguma conta para acertar. Terceira conclusão. Disso tudo decorre que o sofrimento na Terra é um mal necessário. Por que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, nós estamos num orbe de provas e expiações, que é povoado por espíritos ainda muito devedores, que ainda tem muita coisa para poder acertar, por assim dizer. Então, todos nós ainda temos questões pendentes e a dor acaba se tornando inarredável. Uma conclusão óbvia disso, meus irmãos, não adianta ter a ilusão de passar a vida sem sofrer. É inevitável o sofrimento. Somos devedores no sistema divino de justiça e, para podermos crescer, vamos ter que pagar, saldar as nossas dívidas. E isso implica sofrer, isso implica enfrentar as consequências dos nossos erros passados. Portanto, na nossa atual condição, no planeta em que vivemos, é normal enfrentar dificuldades, sofrer, ter dor. Isso tudo é compatível com o nosso nível de evolução. O Espírito Emmanuel, inclusive, na questão 241 do livro Consolador, enfatiza isso que estamos dizendo, mostrando que devemos enxergar na dor um instrumento de redenção. A pergunta é justamente a seguinte: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E aí o Emmanuel responde: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas. Nesse mesmo sentido, a benfeitora Joana de Ângeles discorre no livro Plenitude sobre essa inevitabilidade e, às vezes, até necessidade do sofrimento na realidade terrena. Ela diz o seguinte: é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quanto aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e a duração estão na razão direta da estrutura evolutiva. Então, meus irmãos, o que é isso que a Joana de Ângeles, o Emmanuel, o Kardec estão tentando nos mostrar? Que nós sofremos porque somos devedores, não é porque Deus está nos castigando ou porque Ele é mau, é porque nós estamos respondendo por algo a que demos causa. E esse sofrimento não só é inevitável, como é necessário para a nossa jornada evolutiva. Então, essa é a conclusão. Nós sofremos, faz parte da nossa realidade, nós não podemos escapar a essa lei de causa e efeito. Não podemos mudar isso. O que podemos modificar é a forma como nos comportamos diante dessas dores cotidianas. E é aqui que nós passamos ao nosso segundo ponto de análise, que trata da questão: será que basta sofrer
e automaticamente já decorre disso a quitação da dívida? Em outras palavras, quando Jesus disse que felizes são os aflitos, os que choram, será que ele estava dizendo que qualquer sofrimento já garante a felicidade posterior? Em verdade, meus amigos, não basta sofrer e já esperar que disso advenham prontamente os frutos espirituais. É preciso saber sofrer. Como assim? O Emmanuel, no livro Joia, responde isso para nós. Ele diz o seguinte: proclamou Cristo, bem-aventurados os aflitos, mas não se deteve ele em qualquer louvor aos companheiros inquietos e apressados demais. Cultivando paciência no cotidiano, tu transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que porventura te agridam a existência. Aqui nós podemos identificar o benfeitor espiritual deixando claro para nós que nem todo sofredor é feliz. Jesus falou, felizes os aflitos, mas isso não inclui todo mundo que sofre. Nem todo mundo vai ter a felicidade decorrente do sofrimento. Por quê? Porque a evolução advinda da dor e a verdadeira quitação da dívida só vão acontecer dependendo da reação da pessoa a esse sofrimento. O autor Sérgio Luiz da Silva Lopes, no livro Código do Monte, explica bem esse tópico e nos fala o seguinte: o sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam os sentimentos, mas quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Parece-nos mais apropriado dizer que a dor pode ser um instrumento construtor de felicidade. No entanto, em si mesma, ela não gera felicidade. Desse modo, meus irmãos, precisamos nos perguntar qual é o modo correto de sofrer, a fim de que a experiência dolorosa realmente signifique um avanço em nossa vida e não a contração de uma nova dívida. E a palavra-chave na nossa leitura de hoje é a resignação. É a partir dela que iremos realmente colher frutos positivos a partir da aflição. O Kardec, na nossa leitura, relacionou diretamente essa bem-aventurança sobre os aflitos com o comportamento resignado. Então, nós vamos, a partir de agora, procurar entender o que é essa resignação. Um primeiro alerta que devemos fazer aqui é que quando Jesus disse que felizes são os que sofrem, os que pranteiam, ele não estava querendo dizer que nós deveríamos ter a reação absurda de achar bom o sofrimento em si mesmo. É claro, meus irmãos, que diante da dificuldade, da perda, do sofrimento, nós vamos sim sentir tristeza, vamos até chorar, porque afinal de contas, nós somos humanos, nós temos sentimentos, sensações. A dor em si mesma, ela não é agradável, não é prazerosa. A felicidade a qual fazia referência Jesus Cristo não é a de sentir a dor ou de sofrer em si, mas sim a felicidade que é produzida posteriormente, dependendo da reação que a pessoa vai ter diante daquela dificuldade. Portanto, inicialmente já podemos falar. Ser resignado não é ignorar que a dor é ruim. Não é mentir para si mesmo falando, nossa, que ótimo que é sofrer. Isso seria uma mentira. Resignar-se é, em face dessa situação adversa, dessa situação ruim, saber não se desesperar e manter a perspectiva correta diante daquela situação. Assim, a pessoa resignada, ao invés de desistir da vida diante do sofrimento ou de sair culpando Deus e o mundo por causa daquilo que está vivenciando, ela entende, primeiro, que aquilo é algo que deve ser suportado, não tem como fugir, porque se trata de uma consequência das próprias atitudes. Segundo, essa pessoa vai compreender que essa situação desagradável é um processo pessoal. A dívida, meus irmãos, a ser paga, a ser quitada, é pessoal, é intransferível. Portanto, não adianta tentar transferir isso, culpar os outros por causa daquilo que estamos tendo de enfrentar. E é justamente esse comportamento resignado que estava implícito nos dizeres do Cristo quando ele proferiu a bem-aventurança que estamos estudando aqui. Jesus estava, em verdade, nos convidando a mudar a forma como nós olhamos o sofrimento. Para quê? Para identificar nessa aflição um meio de evoluirmos, para quitarmos as nossas dívidas e uma oportunidade para desenvolvermos o quê? A virtude da resignação.
Essa é justamente a resposta contrária à reclamação e à revolta, que, aliás, são as reações mais comuns do ser humano diante de algo que é desagradável, pouco prazeroso. Mas, nesse contexto, meus irmãos, nós precisamos tomar um cuidado, que é justamente o de não confundir a resignação com a acomodação. Resignar-se em face do sofrimento não é ficar parado e aceitar tudo quieto. Por exemplo, eu estou sofrendo porque o país está em crise e eu fiquei desempregada. Será que resignar-se é ficar parado em casa? É óbvio que não. Se eu estou desempregado, a minha atitude resignada significa, primeiramente, não reclamar disso. Entender que o sofrimento é normal, que a situação no orbe realmente é complicada. Então, eu devo fazer o quê? Devo, em face dessa aceitação, dessa não reclamação, não revolta, confiar em Deus e, a par disso, tomar atitudes para poder melhorar a minha situação, ou seja, sair de casa e ir procurar um emprego, tomar providência para poder, por exemplo, me qualificar mais, ter melhores condições de achar um outro posto de trabalho. Um outro exemplo, eu nasci pobre, materialmente falando. Será que a resignação é ficar parado, quieto? Ou seja, já que eu nasci pobre, eu vou passar privação pelo resto da vida? Será que eu estou condenada a passar fome, a ver meus filhos a ficar sem roupa, sem comida, sem nada? É claro que não. Fazer isso seria justamente se acomodar. Então, a resignação é, ok, eu estou passando por dificuldades, nada de culpar a Deus por isso, nada de transferir a culpa, seja lá para quem for. Se a situação material é adversa, o nosso dever é trabalhar, é fazer o nosso máximo dentro do nosso possível e tentar melhorar a situação. É tentar dar esse passo à frente, reagir de maneira positiva, ao invés de ficar parado, estacionado e reclamando. Então, meus amigos, o que devemos ter em mente aqui é que a resignação não é ficar parado diante do mundo. O segredo do ser resignado não está em não reagir, tampouco em não sentir. Nós podemos sim sentir a dor, chorar, dar-nos o direito de, por um momento, sentir a tristeza, isso é humano. E também podemos e devemos reagir. Mas a questão central da resignação é como reagir. A reação resignada deve ser sem revolta, sem reclamação. Deve ser consciente da própria responsabilidade pelo acontecimento. Identificar não é castigo de Deus, é uma resposta a uma atitude ou uma omissão minha. E mais do que isso, a resignação nos incentiva a colher as lições, o aprendizado daquele acontecimento desagradável. O autor Sérgio Luiz da Silva Lopes, no mesmo livro Código do Monte, fala um pouco mais sobre a resignação e nos explica o seguinte: a resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando queremos mudar o irremediável. Isso não significa acomodar-se, obviamente. É claro que há momentos nos quais resignar-se é mais uma fuga do que resignação propriamente dita. Não é disso que estamos falando. No entanto, existem circunstâncias que estão além da nossa possibilidade de fazermos alguma coisa. Uma doença incurável, a morte física de alguém, um acontecimento que se impõe à nossa rotina comum. Nesses casos, surge a necessidade da resignação. Então, meus irmãos, aqui o autor está nos mostrando e enfatizando a ideia de que a resignação não é a mesma coisa do que ficar parado, não é acomodação. E ela se torna especialmente importante diante de situações que são inevitáveis, que não podemos modificar. Então, por exemplo, eu não passei no Enem. Eu não estudei o suficiente, aconteceu alguma coisa, ou então eu estudei errado, a minha estratégia de estudo não foi adequada e eu não passei. Resignação, nesse caso, implica assumir a minha responsabilidade naquele acontecimento, a minha parcela de culpa, a minha contribuição para aquele resultado. Significa aceitar, não reclamar, revoltar, culpar a quem quer que seja, Deus, né? E, neste caso, significa também tomar providências para correr atrás de uma pontuação melhor.
Eu posso aceitar o resultado, porém não me limitar a ele. Existe possibilidade de mudança. Entretanto, há situações em que nós não podemos modificar o resultado. E é aí que a resignação se torna ainda mais importante. É o caso, por exemplo, de perdermos um filho, enfrentarmos uma doença incurável. Neste caso, a necessidade de resignação é ainda mais evidente, porque o aceitar sem reclamar se torna fundamental. O autor Sérgio Luiz, na mesma obra que citamos há pouco, também traz à tona a faceta da resignação relacionada com a autorresponsabilização. Ele nos diz o seguinte: em outras palavras, resignação é a capacidade intransferível de um indivíduo resolver seus problemas internos, de dar conta de si próprio, responsabilizar-se a si mesmo. É claro que ninguém vive sozinho, precisamos um dos outros, mas precisamos aprender a resolver as dificuldades que são nossas, algumas inalienáveis, intransferíveis. Então, meus irmãos, diante de tudo que foi dito até agora, nós podemos extrair alguns aspectos importantes. O primeiro é, nós precisamos saber sofrer, e isso implica saber demonstrar resignação em face do sofrimento. Palavra-chave, resignação. Esta, por sua vez, tem dois lados básicos. O primeiro que nós vimos é o de aceitar o acontecimento, a dor. E o segundo aspecto é justamente o de saber assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo. Ou seja, ter a noção, ter a clareza de que o sofrimento é uma consequência dos nossos próprios atos. Não é, por exemplo, castigo de Deus. A minha dor, o meu sofrimento, decorrem da minha imperfeição, de algo a que eu dei causa aqui ou em existências passadas. E além dessa constatação de que a causa do sofrimento, na verdade, é o meu próprio comportamento, eu preciso lidar com isso, enfrentar esses erros pretéritos, assumir essas consequências das minhas atitudes, e eu preciso fazer isso sem revoltar, sem reclamar, sem fugir da realidade. Isso é resignação. E a partir dessas constatações, meus amigos, nós podemos passar ao terceiro e último ponto das nossas reflexões de hoje, que correlaciona essa resignação com a resiliência e a paciência. Em verdade, o bem sofrer traz em seu bojo não só a resignação, mas também as virtudes indissociáveis da resiliência e da paciência. E nós vamos começar falando da resiliência. O autor Sérgio Luiz, também no Código do Monte, explica para nós o que isso significa. Ele diz o seguinte: o conceito de resiliência, na psicanálise, costuma designar a capacidade de uma pessoa enfrentar fortes traumas passados e presentes, porém sem se entregar. Pelo contrário, essa pessoa recupera a energia que estava latente e faz do infortúnio uma reversão para conseguir a fortuna de crescer na vida cada vez mais. Assim, meus amigos, o que podemos depreender dessas palavras do autor é que a resiliência complementa a resignação. Pela resignação, nós aceitamos o sofrimento, nós deixamos de reclamar dos e para os outros, só que isso não é suficiente para gerar o progresso. Não adianta simplesmente aceitar as coisas. É preciso que, desse sofrimento, nós possamos extrair as necessárias lições, as aprendizagens, para a gente poder crescer. Se diante de um trauma nós estacionarmos na vida, simplesmente aceitarmos e estacionarmos, parando de ter alegria, de ser produtivos, de nos sentirmos úteis, nós estaremos desistindo, estaremos abandonando a nós mesmos na nossa jornada evolutiva e falhando com o nosso propósito de estarmos aqui, que é seguir em frente, que é progredir, que é aprender. E é justamente por isso que, juntamente com a resignação, nós temos que ter essa capacidade de resistir, de persistir, de seguir em frente, que é justamente o quê? A resiliência. Mas isso nós só temos condições de demonstrar, de desenvolver, se nós fizermos o esforço para aprimorar outra virtude, que é a paciência. A paciência é uma palavra comum no nosso vocabulário e ela traduz essa capacidade de esperar em paz. E por que ela é importante? Por que ela se relaciona com as duas outras virtudes? Porque muitas vezes, meus amigos, as soluções para os nossos problemas não aparecem instantaneamente.
Uma dor crônica, uma doença incurável, um Alzheimer, as sequelas de um acidente, dentre outras coisas, não são coisas que nós vamos resolver de um dia para o outro. E é nesse sentido que se torna imperativo saber esperar. Sem isso, nós acabamos incorrendo no desespero, falhamos com a resignação, falhamos com a resiliência e acabamos não estando incluídos na bem-aventurança que Jesus proclamou. Ou seja, seremos felizes por sofrermos? Não, porque estaremos falhando em bem reagirmos a essa situação dificultosa. Ao invés de aceitarmos sem reclamar, de termos a necessária força para continuar, nós vamos sucumbir ao desespero, à impaciência e vamos falhar naquela provação, naquela expiação. E algo que vai nos ajudar a esperar esse fim da expiação, da prova, é justamente adotar um ponto de vista mais elevado. É saber enxergar, meus irmãos, nossa estadia na Terra como passageira, tendo em mente que a nossa verdadeira essência extrapola o nosso corpo físico limitado. Nós somos espíritos imortais e o sofrimento atual nada é diante da nossa existência e de toda a felicidade que podemos ter futuramente. Nesse sentido, se mostram muito interessantes as palavras do André Luiz contidas no livro Vivendo o Evangelho. Percebam o que ele diz. A experiência no corpo físico não prescinde do sofrimento necessário ao aperfeiçoamento espiritual. Olhem só o destaque que ele dá. Mas a compreensão da vida eterna, através das lições do Evangelho, é sempre bálsamo que alivia na provação dolorosa. Nos momentos aflitivos, a maior aflição é estar afastado de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, essa crença na vida eterna, essa certeza de que somos espíritos imortais, nos dá a condição de percebermos que nós somos mais do que a doença, do que a dificuldade financeira, do que os problemas cotidianos. Nós somos filhos de Deus, com potencial para o amor e para a perfeição. A dor, a limitação, a humilhação, a fraqueza, o problema, tudo isso passa e nada significa diante da palavra eternidade. Lembremos-nos disso, meus amigos, e tenhamos fé. O nosso Pai sabe que nós somos devedores, mas não nos nega o necessário amparo. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Assim, como conselhos práticos para as diversas situações desafiantes do nosso dia a dia, fica aqui o incentivo para afastar o amargor, o desejo de desistir, de desesperar. E eu cito, para fechar as nossas considerações, as palavras de André Luiz, na obra citada agora há pouco. Ele fala o seguinte: se você atravessa a hora mais difícil, observe estas recomendações. Fuja da revolta, mantenha calma, entenda a situação, evite o desespero, sustente a coragem, prossiga com o otimismo, cultive a resignação, aceite a realidade, faça o possível, exercite a prece, pense na reencarnação, fortaleça a esperança. Bem, minhas amigas e meus amigos, nós encerramos aqui as nossas análises de hoje. Que nós possamos meditar em nosso próprio comportamento e verificar como é que nós podemos desenvolver melhor e aplicar no nosso dia a dia, nas diversas situações, tanto a resignação quanto a resiliência e também a paciência. Vamos passar agora às vibrações e à fluidificação. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus. E, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo.
pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Nosso Deus, que és todo bondade e amor, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de Teu Filho, Jesus. Obrigada, Pai, pela chance de nos instruirmos, de podermos repensar nossa senda, corrigir nossos passos. Somos gratos pelo presente da renovação a cada instante. Obrigada pelo dia de hoje. Pai, solicitamos sabedoria para que possamos bem lidar com as situações tão adversas que cercam o nosso planeta neste momento. Que possamos, tendo a certeza de Teu cuidado, alimentar a coragem de trabalhar sobre nós mesmos, combatendo nossas imperfeições e mantendo, sobretudo, o nosso compromisso pessoal de caminharmos cada vez mais rumo a Ti. Que possamos sempre fazer o possível, o nosso máximo, para melhor sermos e melhor servirmos. Que Tua bondade e Teu amor sejam sentidos sempre, Senhor, por todos nós, ainda que diante das mais rudes provas. Pedimos, nosso Deus, Teu amparo para nossos irmãos que passam pela dificuldade das privações materiais. Que Tua luz possa estar com aqueles que fogem da desolação da guerra, enfrentando o mar, o deserto e o desafio de chegar a terras estrangeiras. Que possamos todos nós, dentro de nossas possibilidades, ser instrumentos de Tua resposta, Pai, aos clamores de cada um deles. Que Teu amor também se faça sentir entre aqueles que estão perdendo tudo, menos a esperança, em meio às catástrofes. Assim, solicitamos Tua ajuda aos irmãos de Minas Gerais e a todos os que se veem afetados por desastres ao redor do orbe. Que a Tua paz nos envolva e que a Tua sabedoria nos guie, Senhor, pelo trilho da justiça, da redenção e da autotransformação, hoje e sempre. Desse modo, agradecemos, pedimos e esperamos no nome de Jesus Cristo. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, agradecemos a espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se
Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.